Entendi. O logaritmo de um número é o expoente em que a base de 10 está elevada, não é isso? É isso mesmo, Jorge. Você está entendendo muito bem. Agora, você sabe que para calcular os logaritmos dos números 2, 3 e 7, que são números primos, os matemáticos tiveram que fazer cálculos complicadíssimos. Mas e os logaritmos dos outros números? Também foram difíceis de calcular? Não, curiosamente não. Para os outros números o cálculo foi muito fácil. O número 6, por exemplo. Como é que é o logaritmo do número 6? O número 6. Então, ou seja, você quer saber como é o número 6 em potência de 10? Isso é muito fácil. Veja que 6 é igual a 2 vezes 3. Como a gente já aprendeu a escrever os números 2 e 3 como potências de 10, a gente fica com o seguinte resultado. Aí está. O logaritmo de 6 é igual a 0,778. E o logaritmo de 5, como é que se escreve? Bem, será que você ainda não sabe como é que se escreve o número 5 em potência de 10? Não. Então, vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Se eu quero descobrir o logaritmo de 5, o que eu devo fazer? Ah, já sei. Olha só, 5 é a mesma coisa que 10 dividido por 2. Eu já sei como representar o número 2 como potência de 10. É só aplicar a regra da divisão de potências de mesma base. Lembra, é a regra que manda conservar a base e subtrair os expoentes. Pronto, aí está. O número 5 é igual a 10 elevado a 0,699, que é a mesma coisa que eu dizer que o logaritmo de 5 é igual a 0,699. Bom, até que eu entendi que todo número inteiro, positivo, pode ser representado por uma potência de 10. E que o logaritmo de um número é justamente o expoente que essa base de 10 está elevada. Exatamente, já vi que vocês estão prestando atenção mesmo, hein? Mas e o problema das bactérias, que você falou que ia resolver com essa história de logaritmos? Eu falei e eu vou resolver. Como é que era mesmo o problema? O problema é o seguinte: se a bactéria se reproduz aumentando o seu número em 20% a cada dia, e se hoje eu tenho uma quantidade qualquer delas, depois de quantos dias o seu número será 100 vezes maior? Então, vamos resolver esse problema. Se hoje a gente tem X bactérias e elas aumentam 20% a cada dia, então amanhã a gente vai ter X mais 20% de X, que é igual a X mais 0,2 vezes X, que é igual a X vezes 1,2. Ou seja, a cada dia a população de bactérias fica multiplicada por 1,2. Logo, depois de 2 dias, quantas elas serão? Elas serão X vezes 1,2 ao quadrado. Assim como 3 dias depois, o número de bactérias será de X vezes 1,2 ao cubo. E N dias depois, a gente vai ter um número de bactérias igual a X vezes 1,2 elevado a N. Mas isso é uma progressão geométrica. De fato isso é uma PG. Mas o nosso problema agora é descobrir o valor de N que está no expoente. E se a gente quer ter uma população 100 vezes maior do que a original, então o número de bactérias deve ser igual a 100 vezes X. Como assim? Olha só, é só igualar X vezes 1,2 elevado a N com 100 vezes X, que simplificando o X, a nossa equação fica 1,2 elevado a N é igual a 100. Para achar o valor de N, a gente precisa escrever 1,2 como potência de 10. Veja como se faz. A gente sabe que 1,2 é igual a 2 vezes 6 dividido por 10. E os números 2 e 6 a gente já sabe escrever como potências de 10. Agora é só calcular, lembrando mais uma vez as propriedades de potências de mesma base. E aí está. 1,2 é igual a 10 elevado a 0,079. Pois bem, agora a gente volta à nossa equação e substitui o número 1,2 por 10 elevado a 0,079 e o 100 por 10 ao quadrado. Multiplicando os expoentes, a gente fica assim. E agora? Agora é só igualar os expoentes. E aí está a solução do problema.
Então, depois de 25 dias e algumas horas, a população inicial de bactérias será 100 vezes maior. Só 25 dias? E eu que tinha dito que ia levar pelo menos um ano. Tá vendo? É por isso que eu disse que com porcentagens não se brinca. Principalmente não se chuta. Aliás, em matemática nada se chuta. Tudo se calcula. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o significado de logaritmo. Conheceu a representação dos números positivos como potências de base 10. E aprendeu a calcular as potências de 10 relativas a números compostos. Você também viu qual é a relação entre logaritmo e os expoentes de base 10. E por fim, viu como resolver problemas simples usando as potências de base 10. Você viu nessa teleaula que escrever os números usando potências de 10, ou se você preferir, logaritmos, é muito útil não só na matemática, mas também em inúmeras outras ciências. Nas próximas 2 teleaulas a gente vai prosseguir com esse assunto, onde você vai poder ver as propriedades e aplicações dos logaritmos. Por isso, é muito importante que você estude tudo que a gente viu hoje, porque assim você vai poder acompanhar as próximas aulas. Então, combinados, hein? Até a próxima!